Deus abençoe as crianças. Palavra de Deus, amados. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos meditar aí no capítulo 15. Primeiro aos Coríntios, no capítulo número 15. Texto que já está aí projetado para você. Importante também você abrir a sua Bíblia, seu aplicativo aí, para você acompanhar a leitura da palavra do Senhor. 1 aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 11. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, sejam eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim cresces. Ora, se a corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém. Queridos, a mensagem mais importante do cristianismo é a proclamação da morte e ressurreição de Jesus, especialmente da sua ressurreição. O cristianismo surgiu em um contexto onde praticamente todas as pessoas acreditavam em algum tipo de divindade. Os judeus acreditavam no Deus do Antigo Testamento. E os demais povos acreditavam, todos eles, na existência de vários deuses. O ponto é que se os cristãos chegassem, pregando apenas sobre Deus, seria mais uma religião. Poucas pessoas prestariam atenção. Não havia novidade alguma em afirmar que Deus existe. É mais ou menos assim o cenário atual. Veja, não precisamos ser cristãos evangélicos para acreditar que Deus existe. Todos os povos através dos quais o povo brasileiro foi formado, por exemplo, acreditavam em algum Deus, os indígenas, os africanos, os portugueses. O fenômeno religioso está espalhado em todas as culturas pelo mundo afora.
Na época do Novo Testamento, por exemplo, os gregos e romanos acreditavam numa pluralidade, né? Haviam dezenas, sequer, talvez centenas de deuses. Então, qual é a diferença, a novidade do Evangelho? O que o Evangelho está pregando? A diferença do Evangelho era afirmar que Deus se tornou ser humano. Deus se tornou ser humano em Jesus Cristo. A diferença do Evangelho é afirmar que esse Deus que se tornou ser humano morreu na cruz pelos nossos pecados. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Ninguém antes tinha ouvido essa mensagem. Era algo revolucionário. E o que Paulo está fazendo aqui? Paulo está relembrando aos cristãos da cidade de Corinto, que ficava lá na Grécia, né? A mensagem do Evangelho que ele mesmo pregou anos atrás. Veja, Paulo vai dizer, olha, qual é a essência do Evangelho, gente? Qual é o ponto principal do Evangelho? A essência está na ressurreição de Jesus. Em primeiro lugar, a ressurreição é um acontecimento. Não é uma fantasia, uma visão, um mito. Jesus de Nazaré, um homem que viveu na Palestina no primeiro século, filho de Maria, cresceu, viveu, morreu, foi crucificado, e depois de 3 dias ele ressuscitou. Então o Evangelho não fala de reencarnação, o Evangelho fala de ressurreição. O mesmo corpo que morreu, ressuscitou e está vivo. É um acontecimento, é um evento histórico, porque tem data, tem lugar, tem comprovação por testemunhas e por documentos. As mesmas evidências que se usa para qualquer outro fato histórico. Você pensar, por exemplo, na existência de Napoleão, César, Cleópatra ou Pedro Álvares Cabral, você vai usar exatamente os mesmos critérios para provar que esses personagens existiram. E além disso, né, nós temos as testemunhas em diferentes datas e lugares. Veja, Paulo vai dizer aqui, Jesus ressurreto apareceu primeiro para as mulheres, depois para Pedro, depois para os 12 discípulos, depois para mais de 500 irmãos e depois para Tiago, para outros apóstolos e depois para Paulo. Então, além disso, nós temos documentos diferentes, né? O Novo Testamento tem aí 27 livros, escritos de forma independente, que testemunham a ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, quando a gente fala de ressurreição de Jesus, quando a gente fala de Páscoa, falamos de um evento que atende a todos os critérios históricos de comprovação. Em primeiro lugar, o Evangelho é, então, um evento. Em segundo lugar, o Evangelho é uma mensagem que explica este acontecimento. Paulo vai citar aqui nos versículos 3 a 5 do nosso texto, aquilo que possivelmente era a primeira pregação que existiu na história. Tá? Os primeiríssimos cristãos, quando falavam de Jesus, falavam exatamente o que está aí, olha. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a fulano, 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 fulano. Há um significado, uma explicação sobre a morte e a ressurreição de Jesus. O Evangelho é a proclamação do fato e a explicação do fato. Você me diz assim, pô, ok, legal, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, mas e daí? E a minha vida? Que diferença isso faz? É aí que entra a explicação do Evangelho. Começando pelo significado da morte de Cristo.
Nosso texto diz que Jesus morreu pelos nossos pecados. Veja, significa que a morte de Jesus é diferente de qualquer outra morte. Foi uma morte substitutiva. O que quer dizer isso? Ele morreu no seu lugar, em nosso lugar. Existem muitos exemplos de pessoas que morrem em lugar de outras, né? Alguns anos atrás, duas situações me chamaram a atenção, né? Duas homenagens. Uma foi a homenagem feita a uma professora de Minas Gerais, onde a sua creche tinha sido incendiada. E ela se sacrificou para salvar algumas crianças. Um ato de coragem. Na mesma época, um policial da França tinha aceitado, né, trocar de lugar com reféns que tinham sido sequestrados. E ele acabou sendo morto nessa troca. Mas salvou os reféns. Então, os franceses pararam para homenageá-lo. Então, existem inúmeras histórias assim, né, que a gente poderia citar. Só que o sacrifício de Jesus, ele é diferente disso. O problema é que a gente olha para o sacrifício de Jesus dessa maneira. E eu vou explicar por que isso é problemático. Veja, porque a gente não percebe que a cruz era nossa, para começar, né? Nós, seres humanos, estamos debaixo da condenação de Deus. Somos pecadores, Deus é justo, Ele é santo. O Senhor vai dizer que Ele olha para a criação e não vê um justo sequer. Então, o pecado nos levou para a condenação, para a escravidão. Merecemos a condenação e nada do que a gente faz nos tira de lá. Somos reféns do estado espiritual, do pecado que é deplorável. Você pode dizer, poxa pastor, mas eu nunca me senti assim. Eu não me sinto assim deplorável, escravo, condenado. Não é a minha sensação, não é meu sentimento. Pois é. A questão não é como você se sente. A questão é como Deus, o seu Criador, olha para você. E não podemos esquecer que o pecado atua, inclusive, dentro das nossas vontades, dentro dos nossos pensamentos, dentro dos nossos sentimentos. Então, o que você sente ou deixa de sentir já está sob a influência do pecado dentro de você. O pecado nos deturpa a tal ponto a nossa vontade que você chega a gostar do pecado e se sentir mal com a vontade de Deus. Essa é a nossa prisão, queridos. Esse é o nosso cárcere espiritual. Por isso merecemos a condenação segundo a justiça de Deus. Mas pela graça, Jesus assume o seu lugar. Ele trocou a vida dele pela nossa. Ele assumiu, note bem, a nossa morte para vivermos a vida dele. E aqui eu queria destacar 3 diferenças fundamentais entre o sacrifício de Jesus e o sacrifício de qualquer outra pessoa que morre no lugar de alguém, como eu dei o exemplo da professora e do policial. Em primeiro lugar, Jesus, ao contrário de qualquer outro ser humano, não merecia sofrer. Os grandes heróis que se sacrificam por nós, muitas vezes, são pessoas de caráter, são pessoas de coragem, acima da média. Mas eles também têm os seus pecados. Há um filme chamado 16 Quadras, que conta a história de um policial, né, que é o papel feito pelo ator Bruce Willis. E esse policial, lá pelas tantas, ele resolve se sacrificar pela vida de um jovem, né? O que estava rolando? Policiais corruptos queriam matar aquele jovem. E ele resolveu proteger aquele jovem e levá-lo para depor. Então, aquele policial herói faz tudo durante o filme, né? Coloca a vida dele em perigo, é baleado, se expõe a morrer.
E a certa altura, o olhar do rapaz para aquele policial, tentando protegê-lo, com muita admiração, vendo ele como um herói. E aí o policial diz para ele: não me olhe assim. Porque até ontem eu era exatamente como esses policiais. Na verdade, eles são meus amigos. Eu fazia a mesma coisa que eles. Então, nesse mundo, todos os heróis, sejam da ficção ou da vida real, possuem os seus pecados. As melhores pessoas, aquelas que fazem coisas incríveis em favor de outras, aquelas que são nossos exemplos, também trazem os seus erros, as suas falhas. Diante do Criador, o exemplo delas não é suficiente. Diante da justiça do Criador, o que elas têm a apresentar não basta. Por isso nós precisamos de Jesus, o Filho de Deus, santo, sem pecado, completamente justo. Jesus era realmente, verdadeiramente justo e santo, e ainda assim ele voluntariamente assume o seu lugar, o meu lugar. Não merecia sofrer, não precisava sofrer. E aí a gente aprende que mesmo os nossos heróis, mesmo os melhores entre nós, precisam ser resgatados, precisam ser libertos, precisam ser salvos pela graça. Então a primeira diferença entre Jesus e os heróis que se sacrificam pelos outros é que Jesus é santo, totalmente santo, verdadeiramente santo, porque é o próprio Deus. Em segundo lugar, Jesus morreu pelos nossos pecados. Veja, ele não apenas sofreu a nossa condenação, como os nossos pecados, a nossa condenação foi transferida para ele. Significa que por causa da morte de Jesus, você pode ser considerado por Deus justo. Imagine você. Imagine eu. Tudo que eu penso, tudo que eu faço, toda a minha história, diante de um Deus que é santo. Mas Deus olha para mim. Não é que ele ignora o que eu fiz. Não é que Deus não sabe o que eu fiz. Não é que Deus simplesmente, poxa, olha, que gente bacana, que pessoal legal, que pessoas boas. Não. Deus sabe exatamente as misérias que existem na sua vida. Deus sabe exatamente os podres que tem na sua história. Mas o sangue de Cristo está sobre a sua vida. E quando Deus olha para você, Ele não vê as suas ações, Ele vê Cristo na sua vida. Por isso, o sacrifício de Cristo tem o poder único de considerar você justo diante do Criador. Não sabemos se as pessoas resgatadas pelo policial lá da França se tornaram melhores. Não dá para saber se as crianças resgatadas pela professora vão se tornar adultos diferentes. Mas a morte de Jesus é diferente, porque ela não apenas nos resgata, ela nos transforma. A morte de Jesus tem o poder de nos tornar filhos de Deus. Quando o efeito da morte de Cristo chega na nossa vida, não é que a gente simplesmente fica liberto, livre, para fazer o que a gente quer. Você é livre do poder do pecado e capacitado pelo Espírito a servir a Deus. Não é só perdão, é transformação. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Somos justificados através da fé. Falamos no nosso discipulado e eu gosto muito de falar sobre isso. Não há pecado maior que o sacrifício de Jesus. Não há pecado maior que o sangue de Jesus. Como também não há pecador que esteja fora do alcance da redenção em Cristo. Não há ser humano sobre a face da terra
que tenha feito o pior, que não possa ser perdoado, redimido e reconciliado por Deus, com Deus através de Jesus. A obra de Cristo é suficiente. O sangue de Jesus é suficiente. Amém. Então, querido, primeira diferença é que Jesus, ele era santo, não tinha pecado. Segunda diferença é que o sangue de Jesus, derramado na cruz sobre a nossa vida, faz uma diferença em quem você é, muda a sua história. Terceira diferença entre o sacrifício de Jesus e os demais sacrifícios é que Jesus não permaneceu morto. Jesus está vivo. Glória a Deus por isso. Muita gente coloca ou encara Jesus como um herói, né? Mas Jesus está acima dos heróis. Jesus é salvador dos heróis e dos bandidos, dos mocinhos e dos vilões. Pois todos os seres humanos, todos nós estamos destinados à morte. Não dizemos isso por aí, né? A primeira ou a única certeza que a gente tem quando vem ao mundo é que vamos morrer. Então, quando você crê em Jesus, você tem uma segunda certeza. A certeza da ressurreição. Celebrar o Evangelho é celebrar a ressurreição. Cristo venceu a morte e inaugurou uma nova realidade. Assim como a morte de Jesus muda a nossa condição diante de Deus, a ressurreição traz um efeito radical em nossa vida. A morte não tem mais poder sobre nós. A ressurreição de Jesus inaugura um novo tempo, onde as pessoas saem da morte para a vida. E essa vida é vida eterna. Em Cristo Jesus, a sua vida não termina na morte, não. A nossa vida não termina no cemitério. Vivemos uma verdadeira guerra urbana nas ruas das nossas cidades. Violência. A violência do nosso país mata mais do que as guerras por aí. A qualquer um de nós podemos, a qualquer momento, qualquer um de nós pode ser mais um número nessa estatística. Eu, você. Mas nenhuma violência, nenhuma bala, nenhuma doença podem tirar a nossa salvação. Podem matar esse corpo, podem, claro que podem. Mas um dia Deus irá ressuscitá-lo. Você crê nisso? A ressurreição de Jesus que nos dá a certeza de que um dia aqueles que crerem nele e que morreram ressuscitarão. A vida que Jesus tem para mim, a gente não vive apenas nesse mundo. O mesmo Deus que fez ressuscitar Jesus dos mortos, um dia fará ressuscitar todos os que crerem nele. Acreditar na ressurreição de Jesus é acreditar que este corpo, esteja ele vivo ou morto, um dia será transformado para viver na presença de Deus em um novo céu, uma nova terra. Teremos corpos novos em um mundo novo. Eu, você e o universo seremos redimidos do pecado e das consequências do pecado. Está aí um teste para você. Avalie o quanto você acredita no Evangelho, pensando no quanto você acredita na vida com Cristo após a morte. Paulo vai dizer que se a nossa esperança em Cristo for apenas para este mundo, somos mais infelizes. Somos como as outras religiões. Não há diferença nenhuma. É apenas acreditar num Deus qualquer que pode ajudar você a resolver os problemas dessa vida.
o singular do Evangelho é que esse Deus se fez homem. E Ele venceu a morte. Ele nos dá uma vida eterna. Então, queridos, o Evangelho é o fato da ressurreição de Jesus. É o entendimento de que Jesus é a morte de um justo pelos nossos pecados, o justo pelos injustos. A morte que tirou a nossa condenação, nos libertou do pecado e da morte. O Evangelho é a ressurreição, a perspectiva de uma nova vida, uma vida que inicia nesse mundo e é para sempre, porque a morte não tem o poder de nos separar do amor de Deus. É a mensagem do Evangelho, é a mensagem dos primeiros cristãos, é a mensagem que tem sido anunciada ao longo dos séculos. E essa mensagem gera em nós um desafio para você e para mim. Essa mensagem precisa ser recebida, ela precisa ser guardada e ela precisa ser transmitida. A história de Jesus era diferente de todas as histórias. A história do passado e do presente que nos emocionam, nos inspiram, nos ensinam valores importantíssimos. São histórias de pessoas que servem de modelos para a nossa vida. A nossa vida pode até mudar em alguma medida quando a gente procura imitar essas pessoas. Todavia, aquela pessoa que a gente imita ou procura imitar não tem o poder real de transformar a nossa vida. Tudo vai depender sempre do seu esforço, do quanto você coloca isso em prática. Hoje, dia da consciência negra. Como a gente não falar, por exemplo, do pastor Martin Luther King Jr., um pastor que viveu, que deu a vida literalmente pela luta da igualdade racial. Um homem pecador, mas um grande exemplo. E nós podemos imitá-lo em vários níveis. A sua vida pode ser uma inspiração para cada um de nós. Mas ele não pode, de fato, transformar a sua vida nem a minha, o seu coração. A vida de Jesus está além disso, de um exemplo inspirador. E aqui, note, muitas pessoas erram porque encaram Jesus dessa maneira, né? Basta você ver na Páscoa, né? Então, chega o período da Páscoa, a televisão, os canais se enchem de filmes sobre Jesus. E aí todo mundo chora, né? A gente chora, poxa, coitado de Jesus, quanto sofrimento, quanta dor, tadinho dele, tudo isso, aquilo. Mas choramos, acabou o filme e toca o barco. A vida que volta ao normal. A diferença é que Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo, nós estamos diante dele. Não é uma história. Ele é real. Exatamente como tudo aqui que você vê e toca é real. Jesus Cristo está vivo. Primeiro, Jesus estava vivo. Jesus estava vivo. Jesus está vivo. Porque Jesus ressuscitou dos mortos. Em segundo lugar, apesar dele ter perseguido a igreja, apesar dele ter perseguido Jesus, porque a igreja é Jesus, Deus com graça foi ao seu encontro e tornou ele um mensageiro do Evangelho. Essa é a responsabilidade que a ressurreição traz, né? Aqui na igreja sempre falamos que somos um time de missionários. Somos alcançados pela graça para sermos um instrumento dessa graça. Agora, não existe missionário que não fale do Evangelho. A mensagem da ressurreição mudou a vida de Paulo. Ele então tinha que dizer às pessoas, ele tinha que anunciar para as pessoas a mensagem da cruz, o desafio da fé em Jesus, o Evangelho que tem poder para transformar vidas, fazendo-nos morrer para o pecado e ressuscitar para uma vida de comunhão com Deus.
Você ressuscitou? O Evangelho já te ressuscitou? Se sim, com quem você tem compartilhado o Evangelho? Com quem você já conversou sobre Jesus Cristo que está vivo? Seus amigos, sua família, colegas de trabalho. Seu campo missionário são os seus relacionamentos. E há pessoas à sua volta que estão mortas espiritualmente. Há pessoas à sua volta que não têm vida eterna. Há pessoas à sua volta que ainda não experimentaram o poder da ressurreição de Jesus. E quem você acha que vai pregar para elas? Eu? Você mesmo. É a sua missão. Se você já creu em Jesus como seu único e suficiente Salvador, agradeça a Deus pelo perdão que você recebeu. Celebre esse perdão. Adore ao Senhor por isso. Olhe para a sua vida hoje. Diga: Senhor, louvado seja o teu nome, porque Jesus está vivo. Louvado seja o teu nome, porque se Jesus está vivo, há esperança para a minha vida, neste mundo e para além dele. Se Jesus está vivo, a minha vida é eterna. Se Jesus está vivo, não há mais condenação sobre a minha vida. Se Jesus está vivo, há coisas que eu preciso fazer morrer na minha vida e há coisas que eu preciso ressuscitar. Se Jesus está vivo, eu preciso proclamar essa ressurreição para pessoas ao meu redor. Queria convidar você a orar ao Senhor nesse momento. Feche os seus olhos. Talvez você chegou aqui com dúvidas. Talvez você ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Talvez você precise colocar a sua vida diante de Deus e dizer: Senhor, eu creio. Eu creio que Jesus está vivo. Eu creio que Jesus ressuscitou. O túmulo está vazio e Jesus está vivo. Diga para o Senhor: Senhor, eu acredito que o Senhor está vivo. Senhor, eu acredito que Jesus ressuscitou dos mortos. Diga para o Senhor. Diga para o Senhor aquilo que na sua vida precisa morrer. Há coisas da minha vida que precisam morrer. Há coisas da minha vida que precisam ressuscitar. E quem tem poder para fazer isso é Jesus. Porque Ele morreu a minha morte e Ele ressuscitou. Há poder e autoridade no nome de Jesus, porque Ele é o Filho de Deus, e é no nome de Jesus que nós podemos clamar, e do céu vem sobre as nossas vidas poder, graça. O Espírito Santo atua na vida daqueles que se colocam diante do Senhor. Senhor, faça morrer na minha vida aquilo que não te pertence. Ressuscita no meu coração aquilo que morreu. Ressuscita a esperança, ressuscita a alegria, ressuscita o prazer de servir ao Senhor, ressuscita a fé, ressuscita a santidade, ressuscita a responsabilidade, ressuscita o amor. Se coloque diante do Senhor. Ah, Deus amado, em nome de Jesus, Pai, as palavras dos meus lábios, ó Pai, não têm vida. As palavras, ó Pai, que eu preparei para dizer nessa noite, não têm poder algum. São palavras humanas. São palavras limitadas e falíveis e não pode fazer diferença alguma na vida dos irmãos. Mas eu creio, Senhor, nós cremos que o Deus dessa palavra está vivo, que o Deus dessa palavra atua no meio da igreja, que
que o Deus dessa palavra ressuscitou Jesus dentre os mortos. E que no nome de Jesus, o Senhor traz vida sobre as nossas vidas. Então não se trata, Senhor, de quem prega, não se trata, Senhor, de quem ouve. Não se trata, Senhor, do que existe na nossa vida, porque não há nada em nós, ó Deus. Não há nada em nós que nos faça merecer alguma coisa do Senhor. Mas nós cremos no Evangelho, Senhor. Nós cremos que Jesus ressuscitou dos mortos, de que Ele está vivo ao teu lado e de que um dia Ele voltará. Nós cremos que o Senhor enviou o seu Filho para na cruz morrer pelos nossos pecados e de que a morte de Jesus tem o poder efetivo de nos redimir de todo o pecado e condenação. Pai, traz redenção sobre as nossas vidas, ó Pai. Vai ao encontro daqueles que nessa hora, Senhor, se prostram diante do Senhor e dizem: eu acredito. Eu acredito que Jesus está vivo. Que o Teu Espírito Santo impulsione o nosso coração a confessar: Jesus Cristo está vivo, e nós nos prostramos diante do nome dEle. Jesus Cristo está vivo e nós clamamos pelo Seu nome. Jesus Cristo está vivo e nós Te adoramos pela vida que temos em Jesus. Jesus Cristo está vivo. Traz essa vida sobre as nossas vidas, ó Pai. Faz morrer o pecado, faz morrer a incredulidade, faz morrer a frieza, faz morrer os pecados que guardamos no nosso coração, faz morrer as dores e as marcas da vida, Senhor. Ressuscita, Senhor. Faz de nós homens e mulheres, ó Pai, ressuscitados em Cristo Jesus. Homens e mulheres novos diante do Senhor, que vivam sob o poder da ressurreição. Em nome do Teu Filho Jesus nós oramos. Amém.